Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Hélio Moraes, para quem não me conhece, quem já segue o meu canal eu agradeço. Eu sou engenheiro eletrônico, advogado especialista em direito digital e DPO, o encarregado em proteção de dados, que é pela nova lei de proteção de dados. E estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre o marketing digital nessa nova era da proteção de dados, né? O Brasil viveu durante muitos anos uma liberdade completa nessa questão de venda de bases de dados, de coletas. As pessoas não tinham nenhum controle sobre isso. E agora, com a nova lei de proteção de dados, a LGPD, né, para quem já ouviu falar, nós vamos ter que mudar um pouco essa lógica. Vai dar para fazer bastante coisa ainda, né? Só que agora a gente precisa de governança em cima dessas bases de dados. Então hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso, né? Como as principais regras, algumas dicas de como implantar a privacidade no marketing digital, na análise de dados, de uma maneira segura para não colocar a sua empresa em risco, ok? Vamos lá? Oi pessoal, para quem não se inscreveu no meu canal ainda, por favor faça, porque é super importante para eu entender quem está gostando, quem não está. Deixe seus comentários, se não gostou também deixe suas críticas, que eu estou sempre tentando melhorar. Hoje minha ideia é falar aqui com vocês sobre essa questão da LGPD, né, a proteção de dados. Para quem não conhece, a Lei Geral de Proteção de Dados, tem vários vídeos no meu canal sobre essa lei, então se você quiser saber mais sobre essa lei, vai lá. Hoje aqui eu vou focar nessa questão do marketing, né? Como implantar esses conceitos de privacidade da lei dentro do marketing digital, sendo que a gente vivia uma era que a gente não tinha nenhum controle sobre isso, ou pouquíssimo controle, né? Para não dizer que não tinha nenhum. Na questão do cadastro, né? Então vamos começar a questão do cadastro. Reduzir somente ao que seja necessário, né? Então hoje a gente encontra uma pessoa, coleta tudo da vida dela, né? Até informações absolutamente desnecessárias. Então vai ter que ser muito mais criterioso em relação ao que precisa ser feito, né? E como vai funcionar dentro da empresa. Regras de acesso, né? Quem pode ter acesso a que dado? Né? Então tem que ter um limite disso. Isso não pode ser feito de uma maneira ampla, qualquer pessoa na empresa pode ter acesso a qualquer dado. Uma das soluções é uma base centralizada, que eu tenha gestão sobre isso. Né? A gente já tem casos de cliente, então, que o vendedor começa a mandar mensagem para os prospects dele, e os prospects estão irritados, né? E ele não consegue controlar o vendedor, porque a base é totalmente fragmentada e descentralizada. Então, isso é super importante. Manter correto e atualizado, né? Uma das obrigações da lei é manter os dados de maneira com qualidade, né? Então é importante estar sempre avaliando a base para limpar essa base, para ter dados de maneira correta e atualizada. Questão dentro do marketing em si, né? Política de privacidade, né? Rever um pouco as políticas para poder contemplar todas as hipóteses de marketing digital, né? De um texto claro e fácil de compreensão, isso é super importante, aquelas políticas altamente complexas não fazem mais sentido. Tem muita gente, inclusive, usando animações ou vídeos, né? Ou realmente o visual law para colocar de uma maneira muito simplificada. Isso é importante para as pessoas entenderem como estão sendo usados os dados dela. Consentimento, né? Tem que ser livre, então a pessoa tem que ter clareza do que ela está consentindo, como ela está autorizando o uso do dado dela, então manda pop-up, manda alerta, né? Informa, né? Tem que ter muita clareza com as pessoas quando a gente estiver coletando o dado delas para poder utilizar em qualquer campanha de marketing. O opt-in, né? Então, evitar, né? A lei não fala expressamente com essa linguagem, mas quando ela fala no consentimento livre, inequívoco e expresso, né? O que tem se entendido é que precisa ser opt-in e não opt-out. E não basta deixar lá já pré-clicado, nada disso, né? Tem que deixar realmente para a pessoa, se ela quer receber a comunicação, se ela quer dar o dado dela, ela vai lá e autoriza. Além disso, né, questão de uso de cookies, web beacons e pixels, que são formas de monitorar as pessoas. A gente não tem uma lei específica no Brasil,
né? Os conceitos são gerais da LGPD, mas o que é importante é transparência, né? Vai instalar o cookie, né? Informa o cliente, né? Vai fazer campanha de marketing, vai coletar dado, né? Como é o caso do remarketing, tem que ser transparente com a pessoa, para ficar claro para que vai ser utilizado o dado. Relevância no conteúdo, né? Cada vez mais, para poder fazer o inbound, você vai ter que ter um conteúdo atrativo, né? Porque você não vai poder ficar mandando mensagem, né? Spameando a pessoa de uma maneira muito, né, generalizada, porque isso vai causar muito estresse com os clientes. Então, precisa, sim, preparar para ter um conteúdo de qualidade para se tornar atrativo. Conscientização dos profissionais do segmento, né? Então, aqui é a parte educacional, né? É uma mudança de cultura a LGPD. Realmente é uma mudança bastante significativa. Então, e o mercado tem várias práticas que vão poder colocar a tua empresa em risco, né? Então, entender e treinar os teus profissionais para que não coloque a tua empresa em risco. Uso da estratégia de preço dinâmico, né? Essa é uma estratégia de marketing também que acontece. Isso já tem, né, alguns problemas do ponto de vista de consumidor, e agora com a nova lei que você pode estar utilizando algum tipo de dado, inclusive dado sensível, para fazer essa estratégia, isso pode trazer bastante problema e ser considerado um comportamento discriminatório, né? Os parceiros de marketing, então super importante, como eu falei, não basta a sua empresa estar super preparada e você contrata alguém ou um parceiro ou uma agência que não sabe de LGPD, que não entende de LGPD e que vai fazer uma campanha que possa colocar você totalmente em risco, né? Então, ela pode trazer para dentro da sua empresa um monte de problema. O uso de tecnologias de identificação e monitoramento, né? Então, aqui tem que ser bastante atenção, né? Toda vez que a gente vai falando reconhecimento facial, biometria, né? Monitoramento e rastreamento, aqui vai ser importante entender se é a única forma de eu me relacionar com esse cliente. Não basta simplesmente, não, coloca um consentimento. Não é tão simples assim, porque aqui realmente pode estar atentando contra os direitos e liberdades individuais do titular dos dados. Então, aqui é recomendável fazer o relatório de impacto à proteção de dados para poder avaliar se é plausível ou se o risco é aceitável, caso a empresa deseje avançar com isso. Na parte de análise de dados, né? Entender a origem dos dados, né? Isso é super importante, né? Essa compra indiscriminada de base de dados, isso pode realmente ser um problema daqui para frente. Então, tem que entender de onde vem e se as pessoas, quando consentiram que o seu dado fosse para aquela base, consentiram que eles fossem compartilhados com você, e não pode ser também um consentimento genérico que eu posso compartilhar com qualquer pessoa, né? Então, isso daqui é muito importante, né? Inclusive, já tive casos de cliente falando, não, mas antes da entrada em vigor da lei, vou comprar um monte de base. É uma grande bobagem, porque as penalidades da lei incluem eliminação e bloqueio de bases que não tenham base legítima para ser tratado, né? E fora que a LGPD não se aplica só para os dados coletados daqui para frente, se aplica para dados que já existem na empresa, né? Então, é uma estratégia completamente descabida. Melhoria na qualidade dos dados, né? Então, estratégias que ajudem a empresa a coletar dados de qualidade, sem ser exagerados. Dados excessivos podem ser bloqueados, é um dos direitos dos titulares, a eliminação de dados excessivos, né? Então, essa estratégia antes de iniciar a coleta, definir exatamente o que precisa, ter transparência com o cliente, né? Tudo isso precisa ser modificado. A finalidade, né? Isso aqui também é muito importante, né? Mas eu tenho dado aqui, né? Eu consegui esse dado de uma outra maneira. Isso não é suficiente, né? Então, as finalidades, elas são específicas. Então, uma vez que eu tenho um dado para um propósito, eu não posso simplesmente passar a utilizar para outro propósito sem uma base legal ou sem que, e dentro das bases legais tem o consentimento, então sem que a pessoa eventualmente consinta, né? Então tem que estar muito atento com isso.
Coletou para uma finalidade, ok, né? Usa naquela finalidade. Outra finalidade, um novo consentimento ou uma nova base, né? Então, na hora que vai coletar, é importante já fazer esse desenho para poder cobrir mais de uma finalidade, caso seja a sua necessidade, né? Questão de dados de acesso público. Ah, não, mas está na internet, eu posso lá... Não, né? De fato, a lei traz uma previsão que os dados de acesso público, né, não precisam de uma autorização prévia, mas eles têm que ser usados dentro das regras da lei, né? Então, o que é um dado que está numa rede social, ele tem um propósito específico ali né, de relacionamento social. Qualquer outro tipo de uso não é aquela finalidade para qual aquele dado está ali disponibilizado, né? Então, eu continuo tendo que atender finalidade, adequação e necessidade. Não é que eu tenho plena liberdade com aquele dado. Dados sensíveis, né? Então, aqui a gente coloca alguns dados sensíveis para vocês terem uma ideia, né? Raça, gênero, orientação sexual, opinião política. Tudo isso daqui precisa ter mais atenção, porque isso é uma categoria especial na LGPD. Então, quando você não precisar absolutamente de tratar esses dados, é melhor você não coletar e não tratar, né? Ah, mas a simples coleta é tratamento? A simples coleta é tratamento, né? Depois, se tiver em dúvida, olha meus outros vídeos no canal, em que eu explico um pouco mais sobre a LGPD e sobre as bases de tratamento. Tem o de 5 slides, entendendo a LGPD em 5 slides, em que eu trato um pouquinho mais sobre isso. Dados antigos, né? Então, já existiram vários casos, principalmente na Europa, né, que já tem lei de proteção de dados há muito tempo, em que dados antigos foram esquecidos em servidores físicos ou virtuais de maneira desprotegida, e que aquilo ali depois foi acessado ou a própria empresa teve que se autodenunciar que tinha ali um risco e foi penalizada pelas autoridades de proteção de dados. Então, precisa ter bastante atenção com isso, não ficar com listas antigas, bases antigas, né? Assegurando que tem realmente autorização para tratar aqueles dados que aqueles clientes podem ser abordados. Então, realmente é um momento de abrir as gavetas, né? Olhar o que tem lá dentro e o que é lixo, né? Aquilo que eu não tenho base, né? Manter dentro da empresa sem fundamentação, né? É risco, né? Porque é assim que a lei entrar em vigor, vão ter as penalidades, né? Vai ter autoridade. Depois você pode olhar lá nos meus outros vídeos explicando um pouco melhor sobre isso. Segregação, né? Então, para fazer isso, importante, né? Quando tiver que coletar dados sensíveis ou dados confidenciais, ter isso tudo separado, compartimentado, né? Para não ter barreiras de acesso a esses dados, né? Somente poucas pessoas que precisam realmente acessar aqueles dados, né? É o que a gente chama aí da estratégia de jardim murado, né? Então, criar processos, né, para poder dividir isso, rastrear e identificar os dados sensíveis e confidenciais dentro da empresa, né, e não permitir que eles fiquem circulando em todas as áreas, né? Aqui nós estamos falando mais do marketing, mas às vezes tem empresas que têm dados médicos, né? Então, às vezes, todo mundo tem acesso à ficha médica do funcionário. Não pode, né? E no marketing a mesma coisa. Se tiver informações sensíveis do cliente, né, ou da pessoa que você está tratando ali, precisa fazer essa segregação. Ok, gente? Né? O propósito realmente são esses vídeos rápidos para dar um overview, né? Agradeço quem ficou até o final aqui e viu esse vídeo. Se puder, por favor, se inscreva aí no canal, é muito importante para entender quem está gostando, né? E se não gostou também, deixe seus comentários, as suas críticas, para eu tentar melhorar, né? A ideia aqui não é um curso, é realmente dicas rápidas para você entender os aspectos da lei e se preparar, ir atrás, porque nós estamos no início dessa nova era de proteção de dados. Aí estão meus contatos, quem quiser falar comigo, fico à disposição. Obrigado, um abraço.